Então veja, enquanto Satanás tem um projeto diabólico de destruir sua casa, um projeto diabólico de destruir sua família, um projeto diabólico de acabar com o seu futuro, Deus também tem um projeto de abençoar você por meio de coisas que muitas das vezes vêm para nos assombrar, mas o projeto de Deus é maior. Capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Susa. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Susa estava confusa. Vamos ler novamente? Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Susa. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Susa estava confusa. Diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo através da sua palavra. Diga: eu quero ouvir a sua voz. Diga: abençoa a minha vida, Senhor, através dessa palavra, porque eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Amém, pessoal? O rei Assuero, ele era líder de 127 províncias da Babilônia naquela época. Lembrando que nessa época o povo de Israel estava subjugado ao cativeiro da Babilônia. Lembram que foi 70 anos? Esse era o período em que Esté estava. Havia perdido seu pai, sua mãe, e foi muito difícil ser cativa. Se já é difícil ser prisioneiro, imagina sem o pai e sem a mãe. A vida de Esté foi muito complicada, foi muito difícil. E o que acontece? O rei Assuero, ele teve que destituir a rainha Vaste. Havia uma rainha chamada Vaste, e por condutas inapropriadas, digamos assim, o rei Assuero teve que destituir ela. O trono ficou vazio. Se o trono estava vazio, o rei não demorou muito para ocupar aquele lugar com uma nova rainha. Preste atenção na mensagem, pessoal. Essa mensagem é muito forte e vai nos abençoar. Então a Bíblia diz que o rei vai então buscar entre as filhas de governadores, de juízes, das autoridades. Ele vai buscar dentre as autoridades alguma moça para que casasse com ele e ocupasse aquele lugar. Foi buscar entre os governadores. Eram 127 províncias. Tinha muitas moças inteligentes, bonitas, filhas de autoridade. Mas a Bíblia diz, pessoal, isso aqui eu gosto disso porque a palavra de Deus, quando parece que vai dar tudo errado, chegou o fim, Deus então mexe com as estruturas de todas as coisas para honrar o seu povo. Eu repito, para honrar o seu povo. Quem aqui é povo de Deus? Diga eu. Você é povo de Deus. Só lembrando que o povo de Deus estava num cativeiro, havia uma escravidão. E no Império Medo-Persa, Esté era simplesmente uma cativa, mas foi adotada por um judeu chamado Mordecai ou Mardoqueu, é a mesma coisa. Era um cidadão judeu, servo de Deus. A Bíblia diz então que ele assume a paternidade de Esté. Aí vocês não vão acreditar.
O Mardoqueu era um escravo. Ele pega Esté, que adotou como sua filha, e ele vai lá no palácio e escreve Esté como uma das candidatas para a seleção de quem seria a escolhida pelo rei para casar com ele e se tornar a próxima rainha. Você está me entendendo, pessoal? Vocês não entenderam, não. Eu vou dizer de novo. Mardoqueu não era um governador. Mardoqueu não era um juiz. Mardoqueu era um escravo. Era um homem comum. Escravo que eu digo porque eles foram levados contra a vontade. Certo? Então ele vai lá e ele escreve no palácio a Esté como uma das candidatas. Ela era bonita, ela era sábia, inteligente e cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Só que ela não era filha de governador, ela não era filha de um juiz. Sabe o que eu acho legal nisso? É que Mardoqueu não foi lerdo. E desculpe me falar isso, eu preciso falar. Crente não pode ser lerdo. Não se ofenda de eu falar isso. Se Mardoqueu fosse olhar assim: eu não terei a mínima chance de que minha filha adotiva seja escolhida, porque eu sou um escravo. Se ele fosse olhar por essa condição, o milagre não teria acontecido. Mas ele não foi lerdo, ele teve visão. Eu estou passando a mensagem para vocês aqui. Você não pode ser um crente lerdo. Você tem que ser um cristão atento. Não dorme não. Se existe oportunidades pelas quais você sonha, então por que não se inscrever? Então por que não se candidatar? Então por que não se posicionar? Aí se você, mas eu não tenho estudo, não tenho idade, não tenho saúde, não tenho não sei o que. Você tem Deus, meu irmão. Diga: eu tenho Deus. Esse Deus aí está morto, hein, gente? Diga: eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Então se eu tenho Deus, Deus está esperando uma ação minha. Porque Deus não vai agir na vida de um lerdo. Deus vai chegar e dizer: olha, eu trouxe aqui a bênção para você, mas você nem acordou ainda. Eu trouxe a bênção, mas você está dormindo, eu vou levar para outro. Porque tem alguém que está na fé, tem alguém que acorda cedo, tem alguém que estuda, tem alguém que batalha, tem alguém que, sabe, está na fé. Deus vai honrar você que está na fé. Mas se você não está na fé, você vai ficar só na vontade. Vai ficar só na vontade. Capítulo 2, versículo 17. Eu vou pontuar aqui algumas coisas, tá, gente? Capítulo 2, versículo 17. Ora, o rei gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher. Veja, haviam várias candidatas, certo? Mas a Bíblia diz que o rei gostou mais de quem? De Esté, do que qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele, ganhou sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a a rainha no lugar de Vaste. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esté, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Preste atenção aqui, pessoal.
Deus está agindo. Por favor, preste atenção. Deus está agindo aqui. Como já disse, o Mardoqueu, servo de Deus, estavam ali como escravos, mas ele tinha muita fé de que Deus poderia quebrar aquele cativeiro e fazer com que o seu povo fosse liberto e próspero. E ele então tem a coragem de inscrever sua filha adotiva e crê que ela seria escolhida para o mover de Deus. Então uma cai, a Vaste cometeu umas atitudes incomuns, né? Erradas, e o rei destituiu ela, abriu vaga para uma. E quem vai assumir aquela vaga é uma mulher de Deus, que humanamente falando não tinha a mínima, não tinha. Mas quando Deus põe a mão, dá certo. É essa mensagem aqui que Deus está passando para você hoje. Para você que diz assim: ah, eu sou um coitadinho. Coitadinho nada, você é um filho de Deus, meu irmão. Coitadinho nada. Coitadinho nada. Pare de se diminuir, pare de se amofinar. Eu sou filho de rei, sou filho de rei, tenho sangue real nas minhas veias. Oh glória. Pois então, surgiu uma oportunidade. A Bíblia diz que as moças passaram, a grande maioria delas filhas de governadores e juízes, e a Esté estava lá no meio delas. E o rei passou as vistas e disse: eu quero essa daqui, eu quero essa aqui. Ele não perguntou quem era o pai dela, ele não perguntou de onde ela era. Mas a Bíblia diz que Esté se destacou tanto pela sua beleza, pela sua formosura, pela sua educação, e havia algo que brilhava o olho dela, era a presença de Deus, ou o Espírito Santo. O rei escolhe ela, chama ela, bota uma coroa na cabeça dela, dá uma festa, chama os oficiais e fala para os mensageiros fazer que os súditos saibam que o rei escolheu a sua esposa rainha, e o nome dela era Esté. Mandou que se distribuíssem presentes pela generosidade da sua majestade. Mas aí, pessoal, a história vai mudar um pouco. É como dizia Luiz Gonzaga: quando Deus dá a farinha, o diabo vem e rasga o saco. Estava lá Esté na sua cadeira de rainha, vivendo do bom e do melhor. E o diabo então agora, ele trama agora um plano diabólico para fazer com que o povo judeu, povo de Deus, sofresse. Capítulo 3, abre lá. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8 diz o seguinte: então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém o rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete, preste atenção, gente, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Veja que era um plano diabólico.
foi feita uma denúncia de que havia um povo que tinha costumes diferentes. Que costumes eram esses? Eles estavam falando dos judeus. Os judeus que guardavam o sábado, os judeus que adoravam ao Senhor, que liam a Torá, que se reuniam para adorar a Deus. Esses eram os costumes estranhos para os medos persas e o povo da Babilônia. Estava incomodando, né? Então foi feita uma denúncia para que esse povo fosse exterminado. Preste atenção, gente. Que esse povo fosse exterminado. E um dos reis fez uma oferta dizendo: se esse decreto for assinado, logo nas suas tesourarias do rei vai receber uma grande fortuna. Veja que o diabo até patrocinou dinheiro para que o povo de Deus fosse exterminado. Por favor, pessoal, quem está me entendendo? Está me entendendo? O plano diabólico de Satanás. Versículo 10. Então o rei tirou o seu anel de selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. O rei falou isso. O rei, escuta pessoal, o rei aceita então aquela denúncia, tira o seu anel, assina o decreto e sela aquele decreto com o seu anel, como prova de que aquele decreto deveria ser validado imediatamente. E disse para o Amã que ele então executasse o plano, de que ele fosse lá e falassem aos juízes que deveriam então se executar o decreto pelo qual o rei tinha assinado, de que havia um povo entre todas as províncias, que ele, olha a denúncia como foi até mal feita, que esse povo estava meio dispersos entre todas as províncias e com maus costumes, e que o rei não deveria tolerar a prática da crença daquele povo. E qual era a prática do povo? Orar, louvar, ler a palavra, fazer a vontade de Deus. Será que esse costume, falando agora para os nossos tempos atuais, 2023, dezembro de 2023, nos tempos atuais, você ser um crente temente a Deus, você incomoda o povo de hoje, sim ou não? Incomoda ou não incomoda? E aí, você é um cristão, então você fala a verdade, isso incomoda. Você não aceita práticas que a palavra de Deus condena, você é odiado por isso. Você não faz mal a ninguém, você não paga mal por mal. Você é uma pessoa que tem a capacidade de amar, de perdoar. Você é uma pessoa mansa. Você é uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo para fazer a diferença no meio de gente incrédula, a ponto de que você é tão abençoado, tão protegido, que isso incomoda as trevas. Só pode ser. E hoje eles querem que aquilo que é correto seja banido, e que o mundo e o nosso país vire uma bagunça. E isso seria certo para eles. O que seria certo para eles? O mundo virar o quê? Uma bagunça. E aqueles que são tementes a Deus faz mal às pessoas por ter caráter?
Porque crente que é crente tem caráter. Crente que é crente fala a verdade. Porque se você diz que é crente, um servo de Deus, e você pega em dinheiro emprestado e não paga, você é uma vergonha para o evangelho. Você que pega dinheiro emprestado e não paga, você é uma vergonha para o evangelho. Você nos envergonha. Você que diz que é um crente e você mente, você é uma vergonha para o evangelho. Você é uma vergonha. Você deveria assumir quem você é, incrédulo. Porque crente você não é. Porque crente paga seus compromissos, honra a sua palavra, fala a verdade. Ou não? Eu estou falando alguma besteira aqui, pessoal? Então aqueles que dizem que é um servo de Deus e crente e age dessa forma, eu não estou te julgando, mas as suas práticas é que estão te condenando. Não sou eu não. Eu não estou condenando ninguém não, mas as suas práticas te condenam. Se você se sente desconfortável em ouvir isso, então quando você assumir suas responsabilidades, eu vou dizer assim para você: você é um cristão nota 10, parabéns para você. Talvez assim você não se sinta ofendido. Então, a Bíblia diz que havia um povo dentre os babilônicos que tinha a prática de falar a verdade, pagar suas contas, adorar a Deus, louvar o Senhor, e isso incomodava. E foi feita uma denúncia: esse povo tem que morrer. O rei não quis consultar muito a respeito do assunto e foi logo já assinando aquele decreto dizendo: vai lá, Amã, e faz o que você tem que fazer. Pode matar todos eles. Havia um plano diabólico. Ele mexeu com o povo errado. Ele mexeu com as pessoas erradas. Porque aquele povo que estavam sendo acusados por uma acusação mentirosa, aquele povo era um povo de Deus, e o inimigo estava se metendo aonde não deveria. Não deveria. Então diz que o Amã, ele quis se vingar da morte do rei dos amalequitas, porque tudo começou com a morte dos amalequitas. O rei dos amalequitas, ele foi morto. E aí, a Bíblia diz que lá atrás, pessoal, a família de Amã, a família dos agagitas, o Amã, ele trouxe a vingança, um espírito, um desejo de vingança do seu sangue, para que se vingasse da morte do rei dos amalequitas, que antes de os israelitas serem aprisionados, houve uma guerra entre os amalequitas e os judeus venceram a batalha e o rei dos amalequitas morreu, certo? Depois de muito tempo, houve então o cativeiro da Babilônia, e o Amã disse: já que eu estou próximo ao rei, agora eu vou me vingar desse povo. Veja o plano diabólico. Eu espero que você, sangue de Jesus tem poder, eu espero que você não esteja no radar de alguém mau e que quer se vingar e que quer aprontar contra você ou contra a sua família por coisas do passado. Hoje você é um homem de Deus, hoje você é uma mulher de Deus. Você pode ter errado lá no passado, mas hoje você é um homem novo, hoje você é uma mulher nova em Cristo Jesus. Amém, pessoal? E que o Senhor livre você e sua família de planos diabólicos de Satanás. Aqui estava um plano. O Amã estava próximo do rei e ele disse: agora eu vou me vingar. E ele faz uma grave acusação. Só que ele estava mexendo com o povo errado.
capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, lembra de Mardoqueu? Mardoqueu, pai adotivo de Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, o plano, né? Rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque tinha vestido de pano de saco, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. E em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve um grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco em cinza. Quando as criadas de Esté e as oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse pano de saco, mas ele não quis aceitar as vestes. Escute, Mardoqueu, judeu, soube do plano de Amã. Imediatamente ele entrou no propósito de jejum e oração. O plano já tinha sido assinado pelo rei. Ele se veste de pano de saco, vai para a porta do palácio clamar a Deus e dizer: o rei assinou um decreto, mas Deus pode revogar. Está me entendendo aqui, pessoal? Está me entendendo aqui, gente? O rei assinou, disse que é para acabar com todos os judeus, mas Deus pode fazer o mover. É porque o Amã estava irado. O Amã era um poço de ira. Em tese, o plano dele estava dando certo, porque o rei já tinha o quê? O rei já tinha assinado. Quando eu disse que ele mexeu com o povo errado, eu quis dizer o seguinte: o povo, quando soube do decreto, todos se juntaram e disse: pessoal, só tem um jeito da gente escapar. Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos jejuar. E diz a Bíblia que eles se vestiram de pano de saco. Se vestir de pano de saco era para demonstrar uma humilhação maior. Sabe essas roupas que a gente veste, que fica tudo bonito assim? Eles recusavam essas roupas para se vestir com panos de saco, para expressar seu sofrimento e humilhação perante o Senhor. E tinha deles que pegavam até cinza e colocavam na cabeça. E tinha deles que oravam com a cara no chão mesmo. Então eles clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, o inimigo quer acabar, extirpar o teu povo, mas o Senhor é maior. Ninguém vai destruir o povo de Deus. Ninguém. A rainha Esté, quando soube, ela mandou então que levassem as roupas novas para Mardoqueu vestir e parasse com aquilo. Ela não sabia. Quando ela soube, ela tomou um choque. Mardoqueu se vestiu de pano de saco para se humilhar perante o Senhor. Lá na porta, é como se fosse uma denúncia. Uma denúncia digamos assim, um manifesto, né? Olha, eu estou aqui para que todos vocês saibam que a minha filha é a rainha, e ela é judia. E se o povo judeu tivesse que morrer, a rainha também deveria. Vamos lá, gente. Vocês não estão entendendo não, pessoal? Ou vocês não estão me ouvindo? É porque você não quer participar, né? A rainha era o quê? Judia. Quando ela soube, deixa eu ler para vocês. Capítulo 5,
Versículo 2 diz o seguinte: quando viu a rainha Esté ali no pátio, o rei teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté aproximou-se e tocou a ponta do cetro, e o rei perguntou: que há, rainha Esté? Ou qual é o seu problema? Qual é o seu pedido? Ele disse: mesmo que seja metade do reino, se você me pedir, lhe será dado. Olha para isso. Quando a rainha soube que o seu padrasto estava lá na porta do palácio fazendo aquele protesto, ela veio tomar nota de que Amã tinha armado todo aquele circo. Ela também passou a orar, ela também passou a jejuar. Vocês acreditam no poder da oração? Vocês acreditam no poder do jejum? Ela entrou no mesmo propósito, passou a orar também, passou a clamar também. E ela não foi lá, meteu o pé na porta do rei e pediu uma audiência com ele, não. Não, foi sábia. Ela fez a sua parte com Deus, espiritualmente falando, e esperou a hora certa, esperou o momento certo. Ela passava no pátio, o rei estava lá. Ela se aproximou do rei para cumprimentá-lo. Não é assim, né? Bota a perna assim. E o rei estendeu o cetro. O rei, para estender o cetro de ouro, era só para ocasiões ou pessoas especiais. O rei não estendia o cetro para qualquer um que passava na frente dele. O rei escolhia quem ele estenderia o cetro, para que aquela pessoa pedisse alguma coisa e o rei, com a sua benevolência, honrar aquela pessoa. E ele estende o cetro para sua esposa, a rainha. E ele diz, o texto que acabou de ler, ele diz: qual é o seu pedido? Qual é o seu problema? Pode pedir o que você quiser, ainda que seja a metade do meu reino. Se você me pedir, eu te darei. Oh glória! Imagina Deus estender o cetro para você. Deus estendeu o cetro dele para você e dizer assim: o que você quer? Qual é o seu problema? Pode pedir. Mas Jesus disse isso para o cego: o que queres que eu te... Ele disse também para o leproso: o que queres que eu te faça? E o leproso disse: eu quero ser limpo. Então veja que Jesus, o Todo-Poderoso, ele é o rei. E ele já fez demonstração, acabo de citar. Ele já fez demonstração disso, de dizer: pede-me o que você quiser. Falou também para Jairo. E ele disse: não, só basta mandar uma palavra e minha filha será curada. E Jesus disse: não, eu vou lá. O que queres que eu te faça? Eita, imagina Jesus falando isso para você. Sabe o que é isso, pessoal? Esté tinha a plena, a absoluta certeza de que o seu pedido seria ouvido por Deus e, em segundo lugar, pelo rei, porque ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher de consagração, e ela entendia que ela fazia parte de um projeto de Deus. Então veja, enquanto Satanás tem um projeto diabólico de destruir sua casa, um projeto diabólico de destruir sua família, um projeto diabólico de acabar com o seu futuro, Deus também tem um projeto de abençoar você por meio de coisas que muitas das vezes vêm para nos assombrar, mas o projeto de Deus é maior. Imagina, um decreto chega e diz: olha, você perdeu o seu carro, você tem que sair da sua casa, olha, você vai ter que sair do lugar de trabalho, porque o juiz já assinou aqui. Você toma um choque. Você recebe um oficial de justiça na sua casa, te dando uma semana, um mês, você perde o chão.
Está me entendendo, pessoal? Não está entendendo, né? Mas ela entendeu isso. Ela disse: não, eu vou orar, eu vou jejuar e Deus vai fazer eu mover. E muitas das vezes a gente quer que Deus opere grandes sinais na nossa vida, mas a gente não tem coragem nem de fazer um jejum. A gente não tem coragem nem de vir à igreja e quer que Deus faça algo extraordinário. Sabe quando é que Deus vai fazer o extraordinário na sua vida? Nunca. Porque você é lerdo. Você é lerdo. Enquanto você é lerdo, os ímpios são o quê? Hábeis, ágeis. Isso está na Bíblia. Bispo, o senhor é muito grosso. Sou realista. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Eu não. Sou filho da luz e eu não sou lerdo. Mas tem muitos que são. E se você não é, parabéns para você. Você está na fé. Esté não era lerda. Ela tinha um problema. Ela tinha uma situação. Não sabia como lidar com aquilo. Mas Deus foi dando direção para ela. Ela começa a orar. Ela começa a jejuar. Ela começa a clamar ao Senhor. E ela espera o momento certo. Ela não age pela empolgação. Ela não usa o seu cargo para implorar o rei que fizesse alguma coisa. Ela não faz isso. Ela espera o momento certo. Mas ela espera o momento certo em oração, em jejum, em consagração. E o rei diz para ela: pede-me o que você quiser, ainda que seja metade do meu rei, no meu reino eu te darei. Abra aí agora lá no capítulo 8, para a gente terminar. Capítulo 8, versículo 2. Diz o seguinte: o rei tirou seu anel, selo, que havia tomado de Amã. Lembra que ele havia dado o anel para Amã, e ele toma, e deu agora o anel para Mardoqueu. E Esté o nomeou para administrar os bens de Amã. Está lembrado aí dessas duas figuras? Amã fez a denúncia e o Mardoqueu é que tinha entrado num propósito de oração. E agora o rei tira o anel de Amã, dá o anel para Mardoqueu, e a rainha promove Mardoqueu como administrador das coisas de Amã. Está me entendendo, pessoal? Está me entendendo assim, ó? Que a coisa virou. O Amã está aqui, perde o anel, vai para Mardoqueu, e o Mardoqueu vai mandar agora no Amã. O negócio estava pegando fogo, não estava? O inimigo pisou, mas quem ri por último? Quem ri por último ri melhor. Vamos continuar o texto, versículo 3, né, gente? Mas Esté tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esté, mais uma vez aí, ó. E ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Veja que ela está declarando que ela era também judia. Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Artaxerxes respondeu à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esté, porque ele atentou contra os judeus.
escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer. Ou seja, além do povo agora ter liberdade, poderiam agora ter terras e bens. Selem-no com o anel, selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus e aos satrapas, aos governadores, aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Artaxerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade, escuta isso, o direito de se reunir-se e de proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e de saquear os bens de seus inimigos. Ou seja, eles poderiam portar armas e se defenderem. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do texto do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Susa. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura de linho fino, e a cidadela de Susa exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus. Olha aí, o povo se converteu, porque o temor dos judeus já havia se apoderado deles. Diga glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. O povo já estava condenado à morte, mas houve uma virada de chave, houve uma mudança. Nós estamos em um propósito de jejum, 21 dias de jejum. Começamos sexta-feira passada. Amanhã a gente retoma o nosso jejum, porque a gente está jejuando de segunda a sexta-feira. Você querendo pode jejuar até todo dia, não tem nenhum problema. Quando a gente jejuma, quando a gente ora por um propósito, a gente não jejuma por jejuar, a gente não está orando por orar, a gente tem um propósito. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é de avançar. Nós vamos avançar. Diga, eu vou avançar. Vai avançar para onde, gente? Para frente ou para trás? Porque tem gente que vai avançar para trás. Eu vou avançar para frente. Por quê? Porque o inimigo, ele já tem um decreto assinado para nos destruir, para destruir com a nossa família. Já tem um decreto assinado para destruir com a nossa saúde, com a nossa vida financeira, certo? Então, em tese, o maligno
está comemorando porque em tese está tudo dando certo do lado dele. Mas como Mardoqueu e Esté, nós estamos em propósito de jejum e oração, clamando ao nosso Deus. E Deus então vai nos honrar, como honrou a Mardoqueu, que se tornou chefe dos bens daquele que armou contra o seu povo. Está me entendendo, gente? O Hamã foi enforcado. A Bíblia diz que o rei mandou que Mardoqueu escrevesse um outro decreto como ele quisesse, porque o rei iria assinar e colocar o anel lá, afirmando de que era um novo decreto a favor dos judeus. E na carta dizia que o Hamã deveria ser enforcado e morto em praça pública. Acredita que esse sujeito, Hamã, ele teve a petulância de chegar para o rei e dizer assim: ó rei, o Hamã, já vou terminar, pessoal. O Hamã falou assim para o rei: ó rei, o que o rei faria com um homem que se comportasse com honestidade, para falar a verdade diante do rei, para livrar o povo do rei e da rainha? O que o rei faria para um homem que se posicionasse falando a verdade para o rei? O rei falou assim: me diga você. O rei falou para ele: me diga você o que o rei deveria fazer com esse homem a quem o rei deveria honrar. Aí o Hamã falou assim: o rei deveria pegar o cavalo real, pegar roupas reais, vestir o homem a quem o rei deseja honrar, que esse homem saia no cavalo real nas ruas, e a tropa dizendo atrás: esse é o homem a quem o rei deseja honrar, esse é o homem a quem o rei deseja honrar. O Hamã lambia os beiços, achando que ele seria o homem que se iria montar nesse cavalo. Mas quem montou nesse cavalo foi Mardoqueu. Glória a Deus. Quem montou nesse cavalo foi Mardoqueu. O rei disse: pois assim faça com Mardoqueu. O Hamã enlouqueceu. O que há? O que aconteceu? Seu miserável, você armou tudo isso, é você que vai para a forca, e Mardoqueu será honrado. Eu disse que Hamã mexeu com o povo errado, que o inimigo está mexendo com a pessoa errada, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. No entanto, o inimigo é sagaz e ele está armando as suas costas, cavando a sua sepultura. Mas quem vai descer é ele. Você não vai descer. Deus vai honrar a sua fé. Diga: Deus vai me honrar, porque eu não sou lerdo. Porque eu não sou lerdo. Deus vai me honrar porque eu não sou lerdo. Deus vai me honrar porque eu não sou lerdo. O inimigo diz assim: ó, ei, eu fiz uma macumba e eu vou acabar com você. Ah, não faça não, pelo amor de Deus, não mexa com a minha família. Ei, meu irmão, para de ser medroso. O inimigo mandou um recado, WhatsApp, ligação, e-mail: ei, eu vou acabar com a sua empresa, eu vou acabar com o seu negócio. Aí você vai dizer: não, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder, não faz isso comigo. Você se treme todo de medo porque alguém teve inveja e lançou a maldição para você. Larga de ser mole, irmão. Você não confia no Deus que você serve, não, é? Você não acredita no Deus que você serve, não? Então diga para o seu inimigo: ei, você está fazendo um trabalho, faça 2, faça 3, faça quantos você quiser, o meu Deus é maior. O Salmo 91 diz: nenhum mal te sucederá e nenhuma praga tocará na sua tenda. É assim que você tem que se posicionar quando o inimigo diz que vai fazer e que vai acontecer.
Se você for lerdo, tudo que ele está fazendo vai acontecer mesmo. Mas se você está na fé, você não tem medo. Você vai dormir em paz, você vai trabalhar bem, você vai produzir até mais como antes. Porque aquela afronta serviu para você orar mais. Aquela afronta veio servir para você se despertar. Bom, eu estou entendendo assim a palavra de Deus. Foi assinado um decreto para destruir, mas do outro lado, reagiram confiando no Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso honrou a fé desses dois, de Mardoqueu e de Esther. Então, pessoal, o decreto é uma lei assinada por uma autoridade maior. O rei havia assinado um decreto, mas Deus, estou falando agora do rei não, estou falando de Deus, o rei dos reis, ninguém faz o decreto dele voltar atrás. Então o homem aqui da terra, as autoridades aqui na terra podem assinar, mas acima deles existia um maior, que o decreto desse rei dos reis não vai fazer com que nenhum decreto humano possa fazer o nosso Deus voltar atrás. Eu creio nessa palavra. Você crê nessa palavra? Diga: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Diga: eu vou vencer. Diga: eu vou avançar, em nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor bem forte. Deixa eu orar por vocês agora. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.